Curve a sua cabeça. Pai, eu te amo. Como eu amo a tua presença, como eu amo estar em tua presença, como eu amo ouvir a tua voz, como eu amo ser conduzido por ti. Porque sem ti eu não posso nada. Mas em ti eu tenho força, em ti eu tenho vida. Então, em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações mais uma vez essa noite. Pai, que a Tua palavra, ela seja viva e eficaz em nós, ela cumpra o propósito para o qual ela foi determinada para esse dia de hoje. Nos alegramos, e eu sei que o Senhor está aqui. Tenho convicção que o Senhor está aqui, porque a Tua palavra nos garante. Porque eu sei e eu posso sentir a Tua presença aqui. Então fale conosco, Paizinho. Fale conosco, Espírito Santo. Mova-se em nosso meio. Mova em nosso meio, Pai. Nós te damos honra, nós te damos glória, eu te dou o louvor. Para todos, sempre e sempre. Para todos, sempre e sempre. João 6. Versículo 60, somente é para começarmos aqui. Jesus, ele está no templo aí, fazendo alguns questionamentos, e assim quando os discípulos, o povo ali ouve Jesus, a Bíblia diz que ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Desde o princípio, desde quando Jesus esteve aqui na terra, os motivos que ele esteve aqui foi para nos direcionar e nos apontar, e um dos caminhos que ele diz, e que ele mesmo ele disse eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E nós vivemos em dias que nós somos avaliados em tudo que nós falamos. Nós somos avaliados da forma que andamos, nós somos avaliados da forma que vestimos, nós somos avaliados em tudo quanto nós fazemos. E muitas notícias são divulgadas nos dias de hoje. E pelo fato dessas muitas notícias, também nós podemos concluir que muitas pessoas, elas não se firmam no que o Senhor fala, mas no que o mundo tem dito. Elas se firmam nessas notícias, no que o mundo tem dito. Não cabe dizer que muito da responsabilidade do que acontece hoje, do que está acontecendo hoje, muitas das vezes é de quem pode fazer algo, mas não faz. A igreja muitas das vezes não se levanta, nós não nos levantamos diante de circunstâncias onde nós temos o domínio que o Senhor nos dá, o poder que o Senhor nos dá. Tudo que se diz é que tem que se aceitar, tem que concordar, tudo tem que ser legal, tudo tem que ser da forma que vai me satisfazer. O importante é que se agrade a todos, o importante é que todos estejam agradados. Se eu por acaso contrariar a opinião de alguém ou de algo, não, isso não pode. A questão é que nós estamos vivendo em um tempo onde nós precisamos, na verdade, todo o princípio cristão, quando nós cremos em Jesus, a gente literalmente vai na contramão do mundo. Então, agradar é quase que impossível. E isso
não é de mim, não é de você. Porque o mundo vinha caminhando tempos atrás, e de repente, esse homem que se chama Jesus, esse que é o nosso amado, é o nosso Salvador, quando ele chega no mundo, ele também vai na contramão. E o que ele fala? Ele chega declarando e afirmando: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vai conseguir chegar ao Pai a não ser por mim. Ele chega declarando: eu sou o pão da vida. E ele mesmo disse ser o Filho de Deus. Hoje, se eu falo isso para você, ok, eu concordo. Independente do contexto, independente, você tem uma certa compreensão que alguém existiu. Mas naquela época isso bateu de frente com o que eles pregavam. E uma vez que ele disse isso, ele se declarava, ele se revelava como um Deus. E com isso, todos que deveriam se render a ele, acreditando, confiando, todos que deveriam se arrepender de uma vida pecaminosa, de uma vida rebelde, de uma vida onde as coisas não eram conforme o que eles queriam, e literalmente se entregar, se dedicar a ele. O que aconteceu? Esse versículo: por achar duro demais, por achar muito contraditório, por não agradar o que eu queria, deixaram de seguir ao Senhor. Só que Jesus, ele nos ensina que quando nós estamos na verdade, quando eu estou nele, quando eu estou dizendo a verdade, quando eu estou vivendo a verdade, quando eu estou caminhando a verdade, eu não preciso me atentar ou dar valor ao que os outros falam mediante a verdade que eu vivo em Cristo Jesus. Porque Jesus, ele não se abala com isso. Ele não se abala com o que as pessoas estavam dizendo. Eu imagino que os discípulos começaram: mas e aí, agora? Porque se os maiorais, os sacerdotes, quem está lá não está concordando, e agora? Quem nós vamos? Talvez passou isso na cabeça dos discípulos, e Jesus não quis render assunto. O que Jesus fala, simplesmente, ele vira para eles e fala: e vocês também não vão embora? A questão é que eu e você, nós precisamos entender, quando nós estamos diante da cruz, quando nós estamos diante de Jesus, quando eu entrego a minha vida para Ele, eu não posso jamais me envergonhar de dizer que eu sou dele, independente de onde eu esteja, independente do ambiente que eu esteja. Eu não preciso jamais afrontar ninguém, mas eu preciso estar firmado em quem eu sou nele. Romanos 1,16, o apóstolo Paulo fala: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Eu não me envergonho de pregar o Evangelho, eu não me envergonho de falar o Evangelho, porque ele é o poder que eu preciso. Ele é o poder que convence. Eu, como Davi, como pastor independente, eu não consigo convencer ninguém, mas o poder do Evangelho, da cruz de Cristo, o Espírito Santo tem o poder de convencer e trazer à luz a salvação a quem está à minha volta. Assim também é com você. Não é porque um é pastor, outro é diácono, outro é presbítero, outro tem cargo, isso não difere nada. O poder de Deus está sobre a sua vida. Quando você caminha na verdade, vive a verdade, vive a Cristo e declara esse Evangelho aberto a todos, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus, ele menciona, ele conta uma parábola. Você vai ler 3 parábolas em Lucas, não vamos ler aqui, mas ele conta 3 parábolas. Uma delas é sobre
dracma. Uma mulher, ela está ali, de repente ela perde a dracma. Naquela época era uma moeda de prata, que era bastante comum no tempo de Jesus. E ela representava o salário de um dia de trabalho braçal. Esse era o valor de uma dracma. Então essa mulher perde essa dracma, é como se ela tivesse perdido um dia de trabalho. Jesus, ele conta a parábola da moeda perdida, mas também ele conta mais outras duas. Ele menciona sobre a parábola da ovelha perdida e do filho pródigo. Essas três parábolas, se você ler lá em Lucas 15, você vai ver que tem um tema em comum. Um tema acontece em comum, que ele está sempre falando sobre algo ou sobre alguém que fica perdido. E que depois esse algo é encontrado, ou esse alguém é encontrado e é recebido de volta, e tudo acaba em festa. São três histórias que começam tristes, mas terminam felizes, talvez se pode assim dizer. As famosas histórias. A dracma perdida, podemos colocar ela aqui, fazer uma alusão, que ela representa o pecador, que fica perdido no pecado. E a mulher, ela tem as moedas que representam Deus, ela tem outras ali, embora essa mulher representando Deus, embora ela tenha muitos seguidores, ela tenha muitas outras moedas que não estão desviadas, não estão perdidas, mas ela se preocupa com aquela que se perdeu. O objetivo é procurando salvar. Eu preciso salvar, eu preciso encontrar. Você vai ler na Bíblia que quando uma alma se arrepende, há festa no céu. Entende? Um paralelo que a gente pode fazer, assim como cada moeda tem valor, cada pessoa, cada um de nós temos um valor diante de Deus. É claro, por favor, Ele não te conta como um valor financeiro, Ele não te conta como um dinheiro. É só uma comparação. Assim como ela se preocupou com essa dracma, assim como essa mulher se preocupou, apesar de ter ainda outras 9, é assim também com Deus. Deus, Ele se preocupa com cada pessoa individualmente. O valor que Deus dá a cada pessoa é incalculável. Cada pessoa tem um valor incalculável diante de Deus. Você quer a convicção disso? É a própria morte de Cristo que nós estamos aqui hoje relembrando e celebrando a morte e a ressurreição de Cristo. Foi e é a maior prova de amor por mim e por você. Antes dele se entregar na cruz, antes dele estar ali e se entregar na cruz, ele passou por essa terra. Jesus passa por essa terra e nos ensina várias coisas, que eu preciso me lembrar da palavra que ele nos ensinou. Seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus, eles foram revolucionários. Agora, entenda, não é contra qualquer governo, contra nação, mas ele veio trazendo a verdade de um reino puro e santo. Alguns dos ensinamentos que eu e você nós precisamos nos atentar, e Jesus ele veio e nos ensinou sobre santidade. Sabe o que Jesus fala em Mateus 5,48? Ele diz assim: olha, sede vós, pois perfeito, como vosso Pai está nos céus, é perfeito. Ele nos ensinou e nos direcionou. Em Hebreus 12,14 ele fala: olha, esforcem-te para viver em paz com todos, para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu estava lendo esse versículo e eu falei, cara, Deus é muito engraçado.
ele fala, olha, busquem viver em paz com todos. Antes de falar buscar a santificação, porque não adianta você falar assim, eu sou o santo, e não ter paz com meu irmão. Então, ele fala, olha, busque viver em paz com todos e a santidade. Porque o que vai te levar ao céu é a busca pela santidade, vivendo em paz com todos. E como isso às vezes é difícil, porque mesmo Jesus que nos direciona isso aqui, ele fala também que nós precisamos amar os nossos inimigos. Você vai ler em Lucas 6, 27, mas vós que ouves, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem a que o odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Em um mundo onde as pessoas estão te analisando, estão te criticando, estão te julgando, muitas das vezes está te condenando, o Senhor está falando assim, ame eles, ore por eles. Então são ensinamentos que você olha e você fala, Jesus, mas não tem condição. Mas mais do que isso, Ele também nos ensina para viver dessa forma, amando os outros. Ele nos ensina que eu preciso perdoar, porque senão eu não terei o perdão do meu Pai Celestial. Como assim, pastor? Mateus 6,14. Ele fala, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Você tem noção do que é isso? É isso que os sacerdotes lá, alguns dos discípulos olharam e falaram, mas essa palavra é dura demais. Eu já estou vindo aqui na casa, já estou celebrando ali, já estou com o sacerdote, já estou ouvindo a palavra, já estou lendo a lei de Moisés, e agora vem esse cara aí falando isso. Além de tudo, ainda fala que Ele é o caminho, que se eu não for por Ele, eu não vou até o Pai. Quem é Ele? Quem é esse? Aí sabe, quem são os que falou assim, eu continuo contigo? São, vamos dizer, os improváveis, os doidos. Que o mundo não dá nada, que o mundo olha para nós muitas das vezes e fala, esse povo é um bando de doido. Fica aí acreditando que Jesus vai voltar. Fica aí acreditando, pregando um Deus de amor, de um Deus que cuida. Olha o mundo como é que está. Se Deus cuida, por que o mundo está assim? Mas Ele veio para salvar literalmente as pessoas que são improváveis, para torná-las prováveis. Se hoje você é um provável, é porque você era um improvável, e o Senhor te salvou para te transformar em uma pessoa provável, para que as pessoas olhem para você e falem assim, eu quero esse Jesus, eu quero viver esse Jesus, eu quero esse caminho, eu quero seguir esse caminho. Ele veio para mim, Ele veio para você, Ele se entregou por amor a mim e a você. A única coisa que Ele pede é, se entregue a mim, siga e prossiga em me conhecer. Eu preciso entregar a Ele a minha vida, fazer dEle o centro da minha vida. A única coisa que o Senhor Jesus nos pede é isso. E quantas vezes nós colocamos isso como uma dificuldade tão grande, colocamos problemas, situações, circunstâncias, mas está tão difícil, não está dando, está complicado. E o que Jesus passou para chegar na cruz, para que você hoje tivesse vida, você acha que foi fácil? Quando nós comemos da carne, quando nós bebemos do sangue de Cristo, eu preciso entender que quem está nos servindo não é o pastor, não é a igreja, não é a pastora, é o próprio Jesus.
é o próprio Jesus. Eu preciso entender que é Ele habitando em mim, é Ele entrando em mim, eu recebendo vida dEle, eu reestruturando novamente a minha vida. É Ele habitando dentro de mim, porque senão eu não vou ter vida, senão eu não tenho vida, eu sou como um zumbi no mundo. Jesus, Ele se entregou por mim e por você, para que hoje eu tenha vida. E uma vida eterna, onde eu tenho essa caminhada aqui na terra, mas uma vida de entrega ao Senhor, de rendição. Cantamos hoje, eu me prostro diante do Rei. Eu estou literalmente dizendo, eu me prostro diante da tua presença, porque sem ti eu não sou nada. Pastor, mas você ficou repetindo um monte de vezes. Sim, porque isso tem que ser constante na minha vida. Eu preciso repetir não só em palavras, mas em atitude, em vida. Eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro, eu me prostro diante de ti, eu me prostro diante do Rei. Por quê? Porque muitas das vezes nós nos prostramos diante de tantas coisas, quando é para chegar diante do Senhor. Eu quero entender o que está acontecendo. Eu não preciso entender, eu preciso simplesmente me entregar, e Ele vai se revelar a mim, aí sim eu vou entender. O problema é que eu quero entender sem me entregar a Ele, sem conhecer a Ele, sem viver a vontade dEle. Então eu preciso me render à presença dEle. Sabe por quê? Tudo que Jesus, tem uma música que diz, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Mas custou um alto preço. Você tem uma herança hoje, custou muito caro. Custou muito caro. Colossenses 2, a partir do versículo 6, fala assim, olha, portanto, assim como vocês receberam a Cristo, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize com filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente por toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça, e todo o poder e toda a autoridade, vocês receberam a plenitude. Por eu estar nele, eu recebo a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com a circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo e da carne. E ele continua dizendo, isso aconteceu quando vocês foram sepultados nele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo e nos perdoou. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando na cruz. Uma vez despojou-os dos poderes e as autoridades. Tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Não existe mais condenação para mim e para você.
A não ser que você queira viver no pecado, a não ser que você queira não estar no caminho de Cristo. Mas um preço foi pago. Ele veio em carne, habitou em carne, morreu em carne e ressuscitou em carne. Para quê? Para dizer, eu já venci por você. Eu passei por tudo e venci. Eu fiz o sacrifício completo. A chave da morte está em minhas mãos. Você não vai morrer. Você vai viver em Cristo. O que eu preciso fazer então? Aceitar a aliança que Ele fez conosco. A ceia fala de uma renovação de aliança. Renovar a aliança que eu tenho em Cristo. Deus, Ele se fez homem, Ele andou no meio dos homens, sendo santo, sem pecado, fazendo merecedor de todas as bênçãos possíveis. Sabe o que acontece? Ele veio para cumprir toda a sentença que era minha e sua, sentença de condenação. Ele cumpre completamente todos os termos punitivos que era para mim e para você. E faz uma aliança comigo e com você, dizendo, eu já paguei o preço. E eu estarei com você até o último dia. Ele escolhe ser justo. Ele escolhe ser o justificador daqueles que confiam no que Ele fez ali na cruz, daqueles que confiam em Jesus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo Abraão, que ele foi justificado pela fé. Quem confia, quem tem fé, recebe a justificação em Cristo. Jeremias 31, 33 fala que esta é a aliança que fiz comigo e com você. O próprio Senhor declarando, coloquei a minha lei no íntimo deles e a escrevo nos seus corações. Sou o Deus de vocês e vocês são o meu povo. Sabe o que acontece? Se você ama o Senhor, você se sujeita ao Senhor. Aquele que ama ao Senhor, ele se sujeita a obedecer. Ele se sujeita a ser fiel, e não por medo, mas porque eu amo Ele, mas porque eu amo a presença dEle, mas porque eu amo estar com Ele, eu amo viver na presença dEle. Ele é o meu Pai, Ele é quem cuida de mim, Ele é quem cuida de você, Ele é quem cuida de nós. Ele que me dá vida. Quando eu me alimento dele, quando eu bebo do sangue dele, eu estou literalmente falando, eu senti, eu não sou nada, habite em mim, viva dentro de mim. A ceia do Senhor, ela representa o partilhar do corpo de Cristo Jesus, do seu sangue que foi derramado por mim e por você, em memória da sua morte, memória, até que Ele venha, até a sua vinda, para que Ele possa habitar dentro de nós, em todo o tempo. Só vai entrar, se nós tivéssemos a marca de Cristo em nós. Como eu disse lá no início, o mundo caminha para pior. Mas nós precisamos estar com a marca de Cristo em nós, o sangue de Cristo habitando em nós, o tempo todo. Quando nós lemos lá em João 6, após ele dizer, ele fala assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Você vai ver ele concluindo, dizendo assim, olha, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E sabe o que acontece?
Quando nós estamos nesse caminho, parece que, aos nossos olhos humanos, parece que a gente está perdendo tudo. E é verdade. Sabe o que precisa? Precisa de eu e você entender que tudo que vale a pena é o que o Senhor diz ao meu e ao seu respeito. Você só vai viver o melhor dessa terra uma vez que nós temos uma vida de renúncia de tudo por Cristo, para viver os projetos e os planos dele, que são insondáveis. O problema é que eu acho que, será que Deus, muitas das vezes, passa isso, será que Deus vai me dar isso, vai fazer isso, vai acontecer isso? Os pensamentos deles são melhores do que o seu, os planos deles é melhor do que o seu. Em outras palavras, pare de tentar viver os seus planos, viva os planos de Deus. Escolha viver a realidade de Deus para a sua vida. Escolha viver o melhor de Deus para a sua vida. Escolha se alimentar dele, comer dele, beber dele, respirar dele. Escolha se prostrar diante do Senhor. Porque quando eu faço isso, é Ele quem me prospera, é Ele quem me levanta, é Ele que me coloca em caminhos de prosperidade nele. Estou falando prosperidade aqui, não é prosperidade somente financeira, não, é em tudo na sua vida. Em outras palavras, não existe nenhuma verdade redentora que não venha de Cristo. Nenhuma. Jesus, Ele é absolutamente o caminho, Ele é absolutamente a verdade, Ele é absolutamente a vida, e definitivamente, entenda essa noite, ninguém chega ao Pai se não for através dEle. Ele é o caminho. Ele é o caminho que te leva a Deus. Ele é o caminho que é a verdade, que torna você e eu em um homem livre. Ele é a vida que produz comunhão. Então, se eu não bebo dele, se eu não como dele, eu não tenho comunhão. Não só com os irmãos, mas com Cristo. Eu preciso reconhecer quem é Jesus. E sim, eu como dele, eu bebo dele, porque eu entendo que nele há vida, nele não há morte. Quando eu olho para a vida de alguns discípulos, e eu penso, como esses caras sofreu. Em um tempo onde não podiam pregar, não podiam falar, eram maltratados, muitas das vezes apanhavam em praça pública, mas jamais eles desistiam de dizer: Jesus é o caminho. Hoje, eu e você temos Jesus morando dentro de nós, e às vezes nós temos vergonha disso. Estar diante da cruz também é olhar para ela e lembrar de tudo que era para você estar lá. É festa, é celebração, é a vida de Cristo entregou para que eu e você seja livre. Mas eu preciso olhar para a cruz e entender, cara, se não fosse Ele se colocar ali naquele lugar, eu não estaria aqui hoje. Talvez, não vou colocar nem que você não tivesse nascido, mas talvez você não teria uma vida tão plena, saúde, livramentos incontáveis. Alguns você sabe,
e outros que você nem sabe que o Senhor tem te livrado. Quando eu chamo para testemunhos aqui, é para todos os dias você se lembrar e falar: Deus, o que o Senhor fez na minha vida hoje? Porque todos os dias o Senhor faz algo por mim e por você. Todos os dias. Para que a minha e a sua fé seja acrescida, a confiança nele. Não existe outro caminho, não existe outro Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Isso tem que ser filosofia de vida para mim e para você. Não se entregue aos prazeres desse mundo. Não se entregue aos seus próprios desejos. Procure viver a vontade de Deus. E hoje é dia de nós celebrarmos, de nós relembrarmos da sua morte até que Ele venha. É dia de renovarmos a nossa aliança com o Senhor, mais uma vez. Isso deveria ser diário. Deve ser diário. Aqui no templo a gente faz uma vez por mês, mas isso tem que estar no seu coração todos os dias, em todos os momentos, todas as vezes que você levantar de manhã. Renove a sua aliança com Ele. Renove a sua comunhão com Ele. Não perca tempo pensando, e se? Coloque a sua vida diante dEle. Coloque seu coração diante dEle. Então nesse momento eu te convido a se colocar de pé. E fechar os seus olhos e fazer uma autoanálise aí, uma reflexão pessoal. O que é que tem tirado você do caminho? Ao que você tem mais dado valor aí? Que tem tirado você do caminho? Faça uma autoanálise aí diante da cruz. Feche os seus olhos e tente contemplar agora Jesus ali na cruz, sendo crucificado por você. E ali na cruz Ele dizendo: coloque aqui. Coloque diante dele agora as suas indagações, suas preocupações. Coloque diante dele as suas necessidades. Não há nada mais importante do que isso. Examine a si mesmo. Se apresente diante do Senhor. Espírito Santo, nós entendemos essa noite que o Senhor é o nosso caminho, o Senhor é o único caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. E diante de Ti nós estamos essa noite, Paizinho, diante da cruz, entendendo a nossa limitação, entendendo as nossas limitações diante do Senhor, compreendendo que sem Ti eu não posso nada, sem Ti eu não consigo viver, eu não consigo fazer nada sem a Tua presença. Entendendo que em Ti, meu Pai, nós temos vida, e em nós mesmos é impossível, mas em Ti nós temos vidas. Em Ti eu tenho liberdade, em Ti eu sou livre. Cantamos essa noite sobre liberdade, sobre ser livre, mas essa liberdade é só em Ti. Então nos ajuda, Paizinho, a viver esses últimos dias diante da cruz, porque ela nos lembra quem verdadeiramente, o lugar onde verdadeiramente nós deveríamos estar. Mas o Senhor se colocou ali na cruz por mim e por nós. O nosso lugar de dor, o Senhor se colocou. Como eu amo o Senhor. É impossível eu ter algo
nessa vida, nessa terra, a não ser a minha própria vida para entregar a Ti como oferta de gratidão. Sonda os nossos corações essa noite, sonda o coração de cada um que está aqui essa noite, Paizinho. E assim como o salmista orou, vê em nós se existe algum caminho mau e nos conduz ao caminho da justiça. Leva-nos ao verdadeiro caminho. Sonda a nossa alma, sonda o nosso interior. Traga à nossa memória, meu Pai, somente aquilo que nos dá esperança. O que não nos dá esperança, que seja, traga à nossa memória para que haja arrependimento. Arrependimento constante em Tua presença. E que possamos viver a realidade de quem o Senhor era em nós e através de nós, Pai. Te louvamos, Jesus. Te louvamos, Jesus. Obrigado. Obrigado. Obrigado pela Tua vida ali na cruz. Obrigado, Jesus. O Jacques não está servindo a ceia. Presbítero escuro. Enquanto isso, continue. Enquanto os meninos vão estar adorando aqui, continue se colocando diante do Senhor.
6, versículo 53, Jesus diz assim: eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem do sangue de Cristo, não terão vida em si mesmo. Todo que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim, e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Uma vez que nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e eu entendo que eu preciso me alimentar dele, não é à toa. Porque a verdadeira comida que nós temos é o corpo de Cristo. E se eu não como da carne, eu não bebo do sangue, eu não vou ter vida em mim, eu não vou ter Cristo em mim. Então a ceia é para todos que creem, que diz assim: Jesus é o meu Salvador. Todos que entendem isso, a ceia é para você. Isso não remete a uma vida de relacionamento, falando: eu estou em pecado, eu não posso comer da ceia. O que te purifica é o sangue de Cristo. O que nós precisamos é ter um entendimento verdadeiro de redenção, de arrependimento, entender que se eu não comer dele e não beber dele, eu não vou ter força para suportar o dia de amanhã. O que faz você vencer o pecado todos os dias se chama Jesus Cristo, e ele precisa estar dentro de nós. Nós acabamos de ler o que o próprio Jesus disse: se vocês não comem da carne do Filho do Homem e não bebem do sangue, vocês não terão vida em si mesmo. Então, a ceia não é para condenação, é para vida. Entenda isso. O corpo e o sangue de Cristo não é para trazer condenação, mas sim para trazer vida em nós. Então estejam cientes essa noite. Você não vai morrer por ceiar. Não, você vai receber vida em Cristo. É o que Jesus disse, não é o que o pastor Davi está falando. É o que Jesus está dizendo. Amém? Mais alguém aí? Esqueci de perguntar. Todos estão com a ceia? Estenda o pão em sua mão. Pai, nós te damos graça. Até agora eu chamei esse pedacinho aqui de pão, mas agora é um pedaço do teu corpo. Assim como o Senhor nos ensinou, nós te damos graça. Graças te damos. Não é mais o pão, mas é um pedaço do teu corpo que foi moído ali na cruz em favor dos nossos pecados, para que hoje nós pudéssemos ter força e vida. Então eu te peço agora, Jesus, que a nós alimentar de Ti nessa noite, que o Senhor possa nos fortalecer, traga força ao físico de cada um, ao corpo físico de cada um, seja renovado toda a força. Pai, no Teu corpo, o Teu corpo é um corpo saudável, não há doença. Então, quando nós alimentamos de Ti, nós estamos alimentando
teu corpo que é saudável, da vida saudável em Cristo. Então que nós possamos receber essa noite, através de Ti, a saúde, o vigor em nossos corpos, no poder que há no nome de Jesus. Comemos do corpo de Cristo. Em outro momento, depois de cear, ele pega o cálice. Ele diz: esse cálice é o simbolismo da nova aliança, do meu sangue que foi derramado em favor de muitos, em favor do meu e do seu pecado. Nele nós encontramos renovação, restauração, vida e transformação. Esse é o sangue que nos une ainda mais como filhos de Cristo. Eu não tenho mais a minha DNA, mas a DNA de Cristo em mim corre em minhas veias. Então eu vivo pela causa dele. Eu não vivo pela minha causa, eu vivo pela causa dele. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é vida em mim. Estenda o cálice, Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu santo nome mais uma vez. Graças te damos pelo teu sangue ali na cruz. Ele é quem libera sobre nós vida, e vida em abundância, vida eterna. Pai, que nessa noite cada um aqui colocar em sua boca, meu Pai, que o teu sangue ele entre em nosso corpo e traga vida, ressuscita, meu Pai, sonhos, projetos verdadeiros em Cristo, fortalecimento, e mais do que isso, vai limpando, meu Pai, lavando de todo pecado, de toda condenação, mais uma vez, renovando, meu Pai, a aliança em Cristo Jesus, entendendo que só em Ti nós podemos e viveremos a realidade do Teu reino, a implantação do Teu reino, e isso nos une, isso nos faz ser um contigo. Te louvamos, Jesus, te damos graça. Aqui está o teu sangue. Então que nós possamos essa noite sentir a tua presença de dentro para fora, sentir o teu toque de dentro para fora em nossos corpos físicos. Que cada um aqui tenha experiências reais contigo, reais na tua presença, Pai, porque é a tua vida que está circulando, que vai circular ainda mais, com mais intensidade, renovando a tua vida, circulando dentro de nós, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Bebamos do sangue. Maravilhado
por toda a minha vida, enquanto aqui estiver. Que o teu nome seja exaltado através da minha vida, que o teu nome seja glorificado através da minha vida. Te louvamos, ó Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mais uma vez, obrigado pela tua morte, pela tua ressurreição. Obrigado pela tua entrega ali na cruz, que nos trouxe hoje vida eterna. Te louvamos, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Entregamos a Ti as nossas vidas como oferta grata ao Senhor por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que o Senhor ainda vai fazer, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Terça-feira temos celulão, não deixe de vir, amém? Estaremos aqui celebrando ao Senhor. Estenda a sua mão direita, que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde. Vai para uma semana abençoada, guardada pelas mãos do Eterno. Que a graça, a paz, as consolações do Espírito Santo seja com todos vocês. Vão para viver o caminho de Cristo, no caminho de Cristo, a verdade de Cristo. Que a vida de Cristo se revele a vocês todos os dias dessa semana, por onde você estiver. Vai em paz!